Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ecosistema Podcast. Estou aqui com o Valdemir Neto, o cara que vai trazer pra gente aqui, né? A gente vai trocar uma ideia aqui bacana sobre a relação, né, entre CPF e CNPJ, essa confusão aí que muitos empreendedores no início de carreira cometem, né, se atrapalham, inclusive. E empresários também que já têm uma estrada há um tempo, também muitos ainda não entenderam essa relação e como conduzir isso de maneira saudável, né? Já vi muita coisa acontecer aí por conta disso. E eu posso dizer por mim também, cara, no início eu também já cometi não diria erros, né? Mas por falta de conhecimento e de experiência, acho que é bem comum. Isso já aconteceu com você, Hugão? Já misturou CPF, CNPJ, sem entender a relação de uma coisa com a outra? O povo perece por falta de conhecimento, né, velho? E fique atento aí ao que a gente vai conversar aqui. Tente pegar algum ensinamento pra você, porque as dúvidas que eu vou tirar aqui é tudo pra mim, viu? Então pega e ponga. E aproveite. Enche a caixa de ferramenta. Pois é. Grande Valdemir, seja bem-vindo, meu irmão, ao Ecosistema Podcast. Se apresenta aí pra galera. Boa. Pessoal, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu participei, estou entrando no ecossistema agora aos poucos. Massa. E é uma honra estar aqui e agradeço o convite. Vamos tentar fazer juiz, trazendo informação pra Show galera. de bola. E aí, Bom quando demais. ele falou, né, que o foco dele é blindagem patrimonial ali de empresários, essa relação, eu falei, velho, tudo a ver a gente levar no ecossistema, porque quanto empreendedor tá aí, velho, de louco não, né? Mas assim, fazendo o que tem que ser feito todos os dias, mas misturando muito as coisas, e lá na frente, tudo que ele conquistou, ele pode vir a... E vou dizer mais, cara. Ruir, né, eu tenho visto até conteúdos na internet. O Pablo Marçal tem soltado algumas coisas até falando Tem sobre falado, isso, né? né? Exato, Sobre até mesmo a questão de hold, de criar hold para proteger patrimônio, para proteger negócio e tal. Achei bem interessante. Mas vamos lá bater esse papo hoje. Vamos. Conta aí, velho. Como é que foi, né? Esse seu início? Você sempre trabalhou com planejamento patrimonial? Você sempre trabalhou com essa relação CNPJ, CPF? Como é que você escolheu trabalhar com isso, né? Cara, vamos lá. Eu venho de uma família de empresários, né? Microempresários, não tem nenhum grande empresário não, mas são pessoas que desde cedo, meu pai, por exemplo, ia pra feira vender sapato, minha avó fazia esse tipo de venda, então, e eu ia lá, vivenciei, então, eu venho de famílias de empresários pequenos, mas que sempre trabalharam com a venda em si. Sim. Né? Eu nasci lá em Ibirataia, no interior do estado. Ibirataia, mas nunca, não morei efetivamente. Eu nasci lá, meu pai era delegado ali, uma das tantas funções que meu pai já fez na vida, e aí eu morei em Ubatã 10, 11 anos. E lá, efetivamente, eu vivenciei onde eu fui criado, efetivamente. Vim para Salvador com uns 11 anos, hoje estou com 36 anos. E a gente toca, então, assim, eu nunca... É uma coisa interessante, né? Hoje eu olho para trás, eu fico brincando que quando você olha de trás para frente, é meio complicado. O que vai acontecer? Mas quando você olha de frente para trás, você fala, cacete, hoje tudo faz sentido, né? Eu não queria ser advogado logo quando eu me formei, sair da escola, porque, vai ter trabalho, vai ter que ler. Isso é uma dica, hein? Minha mãe disse assim, tem que ler. Para ser advogado tem que ler. Não vou não. Sai da escola, terceiro ano, você quer essa responsabilidade? Você não quer, né? Okay. Aí minha mãe fez uma publicidade errada do curso. Só que eu sempre achei massa a vestimenta, o direito. Eu sempre tive fama de encrenqueiro. O status também, né? Eu sempre tive fama de encrenqueiro. Meu avô dizia assim, rapaz, você é muito contestador, cara, pelo amor de Deus e tal. E eu sempre tive fama disso. Então, eu saí da faculdade, eu saí da escola, fiquei ali 1 ano e pouquinho fazendo publicidade e propaganda, cara. Nossa. Não tinha nada a ver comigo aquilo. Era só porque era mais fácil. Eu fiz também um semestre. Eu fiz um semestre. Fiz 1 ano e meio. E aí meu Deus, não tenho nada a ver com isso. Eu sempre quis atuar no direito, assim, e tal. E aí, quando eu fui contar, meu pai foi um caso bem interessante. Meu Deus, você vai contar um pai que você vai desistir de um curso de 1 ano e meio, né? A chance de tomar uma surra é grande. Caramba. Meu pai se ajoelhou e disse, meu Deus, a melhor notícia que eu podia receber na minha vida. Que loucura, velho. Porque meu pai... Já entrando nesse lance, meu pai já foi delegado, meu pai já foi vereador, já foi candidato a deputado estadual, vendedor desde sempre. E assim, meu pai já fez de tudo, cara. E hoje ele trabalha com vendas e tal, já de muito tempo. Ele é aposentado como policial militar.
Então, é uma variação muito grande de coisas. Então, é o que eu fico... Ele foi delegado, mas é aposentado como... policial militar. Porque naquela época, antes de 88, você podia ser, que é o que o pessoal chama de delegado calça curta. Ele detesta esse termo, mas é que o pessoal chama. O que é o delegado calça curta? Que não tem formação em direito. Ah, sim. Ele não vai ficar sabendo disso, não, relaxa. Conversa Antigamente, o delegado, ele não precisava ter formação em direito? Depois de 88, salvo engano, é que você precisava ter. Sabia, Aí ele voltou pra polícia militar. E eu nasci em 88, então ali um pouquinho antes ele tava... Eu acho que ele foi delegado depois, mas enfim, hoje ele é aposentado enquanto policial militar. Tá na reserva da polícia militar. E trabalha com vendas, é um cara... Sabe a palavra correria? Sim. É meu pai. Então é um cara... Pra mim é o meu maior exemplo, porque a gente cresce achando que é uma questão cultural também, né? Eu vim do interior... Minha família nunca teve grana, assim, meu Deus, nunca nos faltou nada. Todo mundo correria, pô. Todo mundo correria. E eu vim do interior e a gente meio que cresce achando que pra você ter conhecimento, você compra conhecimento como faculdade. Só no livro. Não, velho, o conhecimento tá na vivência também. Total, cara. Então, para o público que a maioria é empresário, muitas vezes o cara vai no empirismo, cara. Porque é assim, não dá pra você... Olha, eu vou abrir uma empresa, eu vou sentar, eu vou estudar tudo. O cara aprende com erros e acertos. Exatamente, o dashboard, isso e aquilo. Cara, não é assim. A maioria até hoje aprende com os seus próprios erros e com os seus próprios acertos. A maioria. E meu pai... Aí depois de um tempo, o cara vai ganhando uma maturidade, aí ele entende, não, agora eu tô num nível que... Peraí, cara... Faz sentido. Aquilo que aquele Itaro tá falando de... Cara, eu preciso desenvolver liderança. Aí o cara começa a abrir o olho para outras coisas. Precisa se cercar de pessoas que te completam. Ele começa a abrir o olho para outras coisas depois. Porque é o grande risco do empreendedor, assim, olhando... eu tô dando a minha visão, obviamente. A visão do cara que tá ali, lida com 90% do meu público é empreendedor, são empresários. Cara, o maior problema é quando o cara quer fazer tudo. E vocês devem saber isso. Quando quer fazer tudo. Ele quer operacionar, ele quer cuidar do RH, ele quer cuidar disso, daquilo. E começa a dar um problema tão grande. Porque, gente, estoura. Não tem jeito. Vai estourar na justiça do trabalho, vai estourar na justiça comum, vai estourar em algum lugar. Vai estourar em casa, vai estourar no CPF, vai estourar numa relação muito complicada com sua família. Então, é o maior problema. E meu pai, ele sempre conseguiu ser correria, porque ele sempre conseguiu ser um pai muito presente. E também tá na correria. E eu fico brincando assim, porque a gente cresce achando, não, meu pai não passou por faculdade, meu pai, se eu não estiver enganado, meu pai acabou o 3º ano, nem sei se acabou, e parou ali. Mas é a pessoa com tranquilidade mais sábia que eu conheço. Com certeza. Eu não vou conversar com ele, não saio de uma conversa com ele sem uma frase que... Sabedoria é a vida, né, velho? Sabedoria são as experiências da vida acumulada, né? Quando eu fiz meu primeiro ano de escritório, eu fiz um calendáriozinho e tinha ali umas frases de efeito. Eu coloquei 2 frases dele ali, que são frases que ele tirou da cabeça dele, cara. Frases muito interessantes. Eu falei, meu pai, eu tenho que escrever, inclusive com o Rodrigo Mentor, que é do ecossistema. A gente ia fazer esse final de ano, mas ficou muito apertado. Vamos fazer a biografia dele, que é um grande sonho meu. Massa, velho. Que é um cara que... Boa. E ele já tem uma capa do livro. Eu vou pro lançamento. O melhor é a capa. Ele já tem o título do livro, que vai ser O Álibi com Razão. Uma coisa assim, ele tem essa coisa. Então, é um cara... E meu pai... Claro que assim, eu tive grandes exemplos na minha vida. Meu avô, né? Que eu sou Valdemir Antônio Siqueira Liger Neto. Me pegaram esse nome pesadíssimo e botaram o Neto no final. O nome do meu avô é Valdemir Antônio Siqueira Liger. Que é um cara... cuidou de muito gado, agropecuária fortíssima, cacau. É um cara que ali na época massa do cacau, até que agora tá voltando. Sim. Um cara muito forte no cacau, então um cara, palavra muito firme, muito duro, mas também me ensinou muito. Eu tive exemplos de amigos. Rapaz, o exemplo do que não fazer é tão importante quanto o exemplo do que fazer. Com certeza. Eu aprendi isso ali olhando, entende? Então, assim, meu pai pra mim é um dos grandes exemplos. Porque é um cara que fez tudo na vida. Fez, sabe, era delegado, daqui a pouco ele já tava ali atuando como policial e você candidato a vereador, você candidato a deputado estadual. Então, pô, aprendi demais com ele. Pô, que bom demais. Sim, mas como foi que você escolheu direito? Cara, então, eu acabei abrindo essa janela, não falei. Então, assim, eu sempre curti muito a área. Comecei na faculdade em 2009, saí da faculdade em 2014. E eu sempre quando você sai ali da faculdade, você sai meio, né?
fazer e tal. E é uma área, cara, muito complicada. Por quê? Se você não tiver quem abre um caminho, um familiar, advogado, se você não tiver um cara que abra o caminho, dá. Claro que dá. Nem todo advogado de sucesso é um cara hoje que teve alguém. Não, mas com facilita, certeza. né, velho? Facilita, e eu não sim. tive alguém que abrisse o caminho. Então eu vim pra aqui, cara e coragem. É um empreendedor mesmo. Não Você é tem nenhuma que história empreender dentro de sua carreira, né, sofrimento, mano? não. Mas eu fui lá, cara. É empreender dentro de sua carreira. É desafiador pra exatamente. caramba, meu irmão. Cara, hoje eu tenho clientes, assim, graças a Deus, muito bons, pessoas boas. Porque não adianta o cara te pagar muito ou pouco e ser são pessoas que os ideais, eles colam no meu escritório. Então é uma coisa hoje, graças a Deus, eu posso, a gente fica brincando, demitir o cliente, né? Todo final do ano eu faço uma avaliação. Pô, esse cara tá me pedindo coisas complicadas, ele paga mal, quer tudo, vamos ter que explicar. Então, quando eu faço essa conversa de demitir o cliente, nem sempre é tirar o cliente, é dizer, cara, o que é que você tá buscando de mim? Talvez eu não seja o advogado que eu possa te atender. Então, tem uma coisa que eu respeito demais, que é a minha própria ignorância. Se você me perguntar aqui algo sobre processo criminal, eu vou te dizer, certamente você deve saber mais de processo criminal do que eu, que não é a minha área, não cuido disso. Então, eu sempre limito muito até onde é que eu posso chegar. E a questão patrimonial, eu passei, depois que eu me formei, depois de um tempo, eu advoguei para uma grande empresa. A empresa, na época, tinha 12 mil funcionários. Caramba, é grande. Cara, eu me lembro que lá a gente cuidava de 1.500 processos. Empresa de grande porte. De todas as áreas possíveis. Hoje acho que hoje tem mais processos, mas eram muitos processos. Foi um aprendizado muito grande para mim. Com certeza, Aprendizado imagino. absurdo. Porque você imagina, era assim, o cara batia, doutor, é o seguinte, posso fazer isso aqui? O cara já tá aqui na linha com alguém pra ele dar uma ordem lá que vai mudar a vida de, sei lá, de geralmente um grupinho de qualquer 500 pessoas. Não demito todo mundo ou deixo todo mundo aí. mesmo. Então, era uma pressão, mas isso me fez estar preparado pra, sabe, ser mais dinâmico das respostas, de conseguir atender. Que eu considero hoje um grande diferencial no meu escritório, que é conseguir atender o meu cliente rápido, bem e ser claro no que é que ele precisa, porque não adianta nada, sabe? O cara chegar e falar assim, veja bem, eu tenho hoje X pessoas, eu tenho isso e o meu problema é isso, o que é que eu faço? Não, vamos aqui, eu vou olhar a lei, porque a lei diz, cara, a lei ela não é clara. Não é clara. Não é clara para os advogados, para as pessoas que estão todos os dias ali. Imagina para um cara que eu vou chegar e copiar a lei e dizer, tá aqui, ó, você tem que fazer o que tá dentro da lei. Como é que eu aplico essa lei à minha realidade? E aí tá o diferencial. Por isso que você que vai contratar um advogado, um psicólogo, um contador, você tem que ter uma relação de confiança muito grande. Total, velho. Muito grande. Total. Porque o cara vai saber de coisas que ninguém provavelmente sabe. Exato, velho. Sabe o cara chegar no meu escritório... Ninguém pode saber, né? Ninguém sabe, ninguém pode saber, Exato. né? Eu fico brincando, ninguém senta lá na cadeirinha do meu escritório e diz, doutor, é o seguinte, tô rico, minha família tá ótima, minha empresa então, meu Deus, só vim aqui dizer isso aqui pra você. Conversar e dividir um dinheiro com você. Vim me dar um percentual, um bônus. Ou ele tem uma dor, ou ele tá com medo de ter uma dor, ou ele quer diminuir aquela dor que já existe. Então, eu acho que se eu fosse resumir meu trabalho hoje, é isso. Eu cuido de dores do empresário, de uma maneira geral, ou eu diminuo uma dor dele que já existe, ou eu previno uma dor que tá ali na esquina e vai chegar. Então, eu acho que é meu grande diferencial, meu grande propósito cara. hoje. E eu demorei até entender isso. E hoje seu público é 100% empresário. 95% empresário. Então seu apelido é Dorflex. É uma boa. Tirar dor de cabeça Porque dos hoje, assim, empresários. eu acho que eu cuido hoje de só 500 processos. Não são muitos processos, todos os meus clientes. Não são muitos processos. Não são muitos? Eu acho que não considero. Se você olhar que uma empresa só tem 1.500 processos aí, né, tá falando, não são muitos. Mas eu cuido para que minha advocacia, ela seja o que eu brinco de advocacia artesanal. Então, cada processo, se você me perguntar assim, Neto, e o processo de Hugo? E o de Marcelo? E o de João? Peraí, tá, é assim, tá, deixa eu dar uma consultada. Eu sei, eu não quero que é um cuidado, isso aí nada contra os colegas que fazem Sim. isso, mas assim, eu tô muito cuidado para meu cliente não virar número. É sua personalidade, né, velho? Pô, aquele e tal, porque eu sei que o digital é diferente, você fazer venda, eu tô vendendo Exato. serviço, então eu tô vendendo, o cara quando procura um advogado, o cara não tá precisando de alguma coisa, cara, entendeu? exato. No Tá com mínimo, problema, né, cara? ele tá com Problema. alguma coisa. Muitas vezes ele tá esperando aquela grana que vai sair, então assim, é muita responsabilidade na minha mão, né, quanto dono do escritório.
Então eu sempre tomo muito cuidado de tentar minimamente me colocar no lugar do outro ali. Então, por isso que quando eu vou dar uma resposta, vem cá, tem um cliente que ele nem é daqui de Salvador, ele é de fora. E às vezes outro eu vou lá, faço atendimento em loco. Ele me procurou e tal, aí foi indicação e fui lá. Então eu vou lá, eu vez outra, eu vou, sento com ele, quase que ajuda a administrar a empresa. E é massa, porque primeiro que eu aprendo muito e segundo que eu posso levar insights para ele que ele tá, por ser no interior do estado, tem mais difícil acesso e ele, pô, que massa isso aqui, vamos implementar isso, vamos fazer aquilo. Tudo de vivência e tudo, né, com experiência, ó, velho. E assim, o que eu tava falando, eu não tenho muito processo hoje. 500 processos eu considero poucos processos, mas o diferencial tá na prevenção. Eu ia te fazer uma pergunta relacionada a isso. Prevenção. Que é o seguinte, cara. Exemplo, beleza, eu tô começando o meu negócio, não tenho condição de ter um advogado. Mas aí vai chegando um determinado momento aí que você precisa ter alguém. Você precisa ter um advogado aí pra você consultar alguém de sua confiança. Quando que você, na sua ótica, quando que você considera que é importante, que é o momento, né, porque às vezes o cara tá no iniciozinho aí, ele não vai ter o olhar para isso. Sim. Mas chega um ponto de maturidade que é importante, que talvez o cara não tenha essa clareza, talvez ele só vá buscar quando ele tem um problema. Isso. Quando que na sua ótica você considera que é interessante e quais são os meios, como é que o cara pode fazer isso? Pergunta maravilhosa. Não existe um sinal, mas eu considero que o mais importante é a coisa começou a sair do controle. Vou dar um exemplo. Você é um pequeno negócio, você faz atendimento ao cliente. Então você sabe que como você vai tratar o cliente, massa, tá no seu controle. Quando você tem uma pessoa que vai ser a cara da tua... Tô dando um exemplo ali, vamos dar um exemplo aqui básico, tá? Balcão de shopping, o cara tendo 2 funcionários ali que fazem vendas. Quando essas pessoas... O cara não conhece o dono da empresa. Ele conhece aquelas representantes ali, aquelas prepostas, como a gente chama. Então, se aquelas prepostas tratam mal o consumidor não volta. E o consumidor não vai querer saber se o Hugo, que é o dono, ele vai falar o seguinte, pô, velho, aquela empresa ali, o tratamento aquela é empresa, péssimo. exatamente. Sei lá, você tem um bar e os garçons são péssimos. Quando o tratamento, quando a cara da empresa passa a ser não só você... Acho que é hora de você procurar ajuda de todos os tipos. Por quê? Massa. Porque enquanto você tá ali e você consegue fazer o atendimento, você consegue mostrar que, não, eu sou o dono, eu tô aqui. O negócio vai começando a crescer. Você tem que estar aqui cuidando da parte financeira, cuidando do operacional, cuidando de estoque, blá, blá, blá. E a galera que tá lá embaixo, que tá cuidando efetivamente sendo a cara da empresa, é a hora de você, peraí, eu preciso... Exato. Eu não falo nem só ajuda jurídica, cara. Eu ajudo de RH. Tem um membro do ecossistema Mona Lisa, né, de Jorge. Isso. Jorge, que é meu cliente. E ela lançou até um livro agora. Então, assim, essa parte de relações humanas é muito, muito importante. Porque, cara, é porque a gente, assim, muitas vezes as pessoas que não estão no dia a dia do direito, assim, imaginam como é que um processo... Eu já estudei isso várias vezes. Como é que um processo, ele vira processo? Onde é que foi o start ali de dizer assim, eu vou processar esse cara? E... Eu diria que 60% das vezes é na relação e 40% é grana. O cara precisa de grana. Com certeza. Foi muito bem tratado. 60% é grana. Eu tô olhando assim. Eu acho que mais de 60% ainda. Talvez seja. É a grana. Eu acho que mais de 60% é a relação. Sim. Não, mas eu falo que mais de 60% é a relação que causou o qual processo. foi o... E não necessariamente a gotinha que pingou que fez... que foi um problema de dinheiro. Às vezes foi o relacionamento mesmo. Como aquilo aconteceu, né? Como foi conduzido, muitas vezes, né? É a soma dos dois. Foi tratado mal aí e a grana. Aí acabou. Aí, irmão, a chance de você ter um processo... Eu tô falando só de um processo trabalhista, gente. Eu não tô falando de problemas com a Receita Federal. Sim. Eu não tô falando com a Cefaz. Eu não tô falando com fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Eu tô falando de muitas coisas. Gente... Vou chover numa olhada aqui. A vida de empreendedor no país é complicada porque a fiscalização tá mais para tomar. Olha, tá para tomar do que a gente tem pouquíssimo apoio subsidiado, vamos dizer assim. Com certeza. Então, é uma dor. Os caras estão muito mais preocupados em pegar você no erro do que te ajudar a você não errar. Então, assim, é uma dor. Tá posta. Aí, Flávio Augusto fala muito sobre isso. Você tem 2 escolhas, cara. Você vai ficar sentado e vai, meu Deus, esse estado tá onde... Cara, JJ você vai também, pra cima. Vamos pra cima, cara. Exatamente, eu vai pra cima. Procura ajuda. Pô, não consigo pagar aquele advogado, procura ajuda, procura meios. Eu tenho, sei lá, talvez, muitas vezes é um problema, mas eu tenho então assim, cara, deu um problema. Estourou uma bomba que o cara me liga, Neto, cara, aconteceu isso e isso aqui na minha empresa.
nos primeiros 10 segundos eu vou pensar, puta que merda, velho. 5 segundos depois eu falar assim, vamos focar na solução. Não, mas aí, não, ah, meu Deus, o que aconteceu? Ó, céus ouvidos, Já não sou foi. assim. Cara, já foi, velho. Vamos focar na solução. E aí, minha chave, ela vira muito rápido, entende? Isso foi muito tempo. 6 anos eu faço terapia pra focar na solução. Na solução. Velho, vamos focar na solução. Massa. Porque senão eu vou ficar assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que aconteceu? Deu merda, deu merda, deu merda. Deu merda, E exatamente. muitas vezes a solução tem que ser rápida, né, cara? E é um exemplo que eu gosto de dar. Quando você eu vejo muito isso, mas assim, eu vejo isso demais. Quando você chega numa casa e tem um quarto pegando fogo, você fica na porta da casa dizendo, meu Deus, quem tocou fogo nessa casa? Que absurdo, hein? Vai acabar com a casa toda. Ou você apaga e depois você procura saber. verdade. Só assim, cara. E outra coisa que você também não faz é, não, tá só no quarto. Exato. Tem gente que assim, né? Fecha a porta. Só no quarto, deixa lá. pô. Quando... Dá pra segurar ainda. Quando Mas chegar você pro é um estranho, segundo mano. quarto... Quando tiver no corredor, a Que gente chegar corre. no corredor, a gente tem aí muito isso, sim o a gente brasileiro tem pega essa o extintor pra apagar, mas por enquanto tá lá, deixa... Perfeito. Isso aí também acontece muito. Esses né? dias eu fui pro cliente que ele queria, no meio de um... Como que eu posso dizer? No meio de um enchente, maneira de falar, tá? No meio de um enchente, ele queria parar tudo. Vamos fazer um planejamento de ação aqui. Vamos fazer, como é que ele usou o termo? Ele usou um termo, freio de arrumação. Vamos fazer um freio de arrumação. Meu amigo, agora... Jota fala muito isso. Até onde eu posso arriscar? Arriscar até onde você não vai falir. Onde a sua existência está comprometida. Exato. Entendeu? Então, a partir do momento que sua existência, enquanto empresa, enquanto Sim, CNPJ está comprometida, você não pode arriscar. Então, você não dá pra fazer freio de arrumação agora. Vamos cuidar, vamos resolver. Ali na frente a gente senta, faz uma investigação para entender o que aconteceu e a gente juntos vai tomar essa solução. E que eu fico brincando com um empresário. Um dia desse cara, ele foi fazer, ele me contratou pra uma coisa, ele disse, não, mas isso aqui eu acho que é rapidinho. Eu falei assim, ó, 2025... Pode ficar tranquilo que a gente vai se ver provavelmente todos os meses. Aí, meu Deus, eu falei, mas primeiro porque a justiça tem sua velocidade peculiar. Segundo que se você não cuidar disso, a gente vai se ver na justiça mais vezes. Então, mas aí começa, mas a justiça, mais isso, mais aquilo. Cara, você tem duas escolhas. Ou você fecha suas portas e vai cuidar de outra coisa, cara, então... ou mete a cara, velho. Procura ajuda comigo, com outra pessoa, porque senão vai degringolar, não tem pra onde correr. Cara, entrando agora quando a gente... Vamos falar dessa parte da relação CPF-CNPJ, tá? O que é que você vê de... Quais são os casos comum, mais né? comuns, assim, que chega pra você, que acontece muito, que é como se fosse, cara, é padrão, sabe? E que é um absurdo. E que se repete... Não necessariamente, mas que se repete muito pra você. Se repete muito, vamos lá. O cara que começa a ganhar uma grana, e aí ele não abre uma pessoa jurídica, por alguma razão, ele começa a lhe deixar a grana acumular. Eu posso citar um exemplo, assim, o cara que caiu no COAF, velho. Por quê? Por problema com lavagem de dinheiro. Porque até ele explicar que ele não estava lavando dinheiro, por quê? Porque ele movimentou uma grana boa, ele disse assim, não, depois eu abro um CNPJ. O que é o COAF? COAF é esqueci um termo agora, a nomenclatura, mas é um centro que apura a lavagem de dinheiro, crime financeiro. Sim, crime financeiro. Então assim, você está massa. movimentando uma grana muito grande, fora do normal, No CPF. no CPF, e não tá declarando aquilo. Porque você pensa assim, não, velho, o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Então o cara pensa assim, eu abro ano que vem, mas ano que vem a empresa dele já triplicou de tamanho. Principalmente vocês, o público de vocês tem muita gente do digital. O cara do digital, ele só precisa acertar uma vez, muitas vezes. Porque onde escalou, saiu do controle dele. Cara, Da noite pro dia. exatamente, acabou. Aí acabou. Então assim, procura ajuda de um contador. Porque um contador geralmente já vai te chamar ali pra uma questão jurídica, ou vice-versa. Porque, Na assim, verdade, hoje o cara do digital, ele até já começa com o CNPJ, porque é tão rápido você furar o digital, a bolha do a MEI ali a gente e tal. vem de uma Mas no de uma início foi cultura. muito assim mesmo. No início foi muito assim. O cara vai. Cara, vai eu vendo. já fiz isso. Eu já faturei 500 mil no CPF, pô. Nossa. Quando eu sentei com o meu contador, que eu contei isso pra ele, ei, meu abraço incrível, eu queria aproveitar para falar da Legrand Inteligência Contábil, nossa empresa de contabilidade que dá todo o apoio, todo o suporte pra gente aqui no ecossistema. Eu lembrei de você aqui no meio do capítulo, cara.
Que a Alegram, né, a empresa que apoia a gente aqui, é um dos nossos patrocinadores e é um dos caras que tomam conta de todos os CNPJs que a gente tem aqui no ecossistema, né? E, cara, foi... Você que está assistindo aí, se você precisa de uma empresa contábil para te ajudar, né, nesse processo, principalmente nisso que a gente vai falar aqui agora, cara, não comete esse erro, pelo amor de Deus. Vai lá e fala com o pessoal da Alegram, tá? E ele tem um braço especializado para empreendedores digitais, negócios digitais. Tem um braço especializado para pequenos empreendedores, só para MEI. Na verdade, é uma nova empresa que surgiu, um braço da Alegram para te apoiar se você é o MEI, tá? Então, aqui em algum lugar dessa tela deve ter um QR Code, aponta para essa tela, conversa com o pessoal da Alegram e fala: eu vim do ecossistema e quero desconto. Thiago que não me ouça falando isso. Mas vamos lá, cara. Eu faturei no CPF, cara, 500 mil. E aí, não tinha noção nenhuma de que eu precisava abrir um CNPJ, que eu não precisava, que eu não tinha noção. Focou no mais importante, que era Foquei fazer no dinheiro. mais importante, fazer dinheiro. E quando eu vi, eu tinha faturado 500 mil no CNPJ, no CPF. E aí, cara, eu levei pro meu contador, a gente sentou, a gente teve que montar todo um plano, né, de ação. E aí, pronto, para poder não correr o risco. E mesmo assim, né, eu precisava pagar esse imposto. Só que cadê o dinheiro? Nossa, que você já faturou lá. Meu amigo, um risco absurdo, né? Mas enfim, consegui ainda ajustar, correr, pagar uma parte e negociar outra com a Receita. Parcela e segue o... E negociar outra com a Receita, cara. Mas se eu não tivesse esse apoio, esse suporte, meu amigo, eu ia estar em 1 milhão, 1,5 milhão talvez de faturamento. E aí a bronca ia ser gigante. A gente tava falando um pouquinho antes no off, né? Para escalonar pra cima, demora, porque você pode dar uma... Mas pra escalonar pra baixo, cara. E aí, cara, quebra o negócio. Quebra, né? exatamente. Quebra. Aí você tá naquela história do risco de vida do negócio enquanto todo. Você vai acabar, velho. Isso acontece muito, cara. Acontece Ainda acontece muito. Ainda acontece. Porque as pessoas, eu acho que elas subestimam até o próprio poder de fazer dinheiro. Entende? Massa, então, faz sentido. Não só com a grana, mas a relação, muitas vezes. Como é que eu vou cuidar? Não, eu gerencio aqui. A equipe tá ali com 2 pessoas. Daqui a pouco a equipe tá com 8. A equipe tá com 20, a equipe tá com 30. E você tá... Eu conheço Quando ele gente... se deu conta, ele não abriu o CNPJ. Pronto, eu conheço gente que administra empresa que tem 5, 6, 7, 8 mil. Não são os meus clientes, já foram. 7, 8 mil, 10 mil, 9 mil pessoas que administram a empresa como se a empresa fosse ali uma quitanda. Exatamente. Não, Cara, eu conheço quitanda muito... Como que consegue, velho? Aí você vê, 2 mil processos. Bloqueio na conta, não dorme, aí toma 2, 3 Rivotrios pra dormir. Murilo Gun fala muito uma coisa de... fulano faturou tanto. Sim, mas como é que tá o CPF dele? Exato. Como é que tá a relação dele com o filho? Inclusive, lembrando aqui, Gui, um beijo, ele pediu pra eu mandar um beijo pra ele. Sou pai de Guilherme, 7 anos. Gui. 7 anos, esposo de Márcia. Não falava põe em casa, esposo de Márcia. Beijo pra eles 2. Maravilha. Então, assim, cara, esse equilíbrio é muito. Às vezes você vai ser um advogado melhor do que você é um pai, às vezes você vai ser um pai melhor do que um advogado, mas você tem que estar ali. Em alguns momentos. Mas você tem gente que tá assim. Exatamente. É um excelente advogado, um péssimo pai, ou não adianta também ser um excelente pai e um péssimo advogado, que as coisas precisam tem estar que estar ali. equilibradas. Na verdade, essa balança nunca vai estar equilibrada, mas você vai estar sempre, né, usando o pêndulo aí. Uma hora vai estar aqui, outra hora vai estar aqui, uma hora vai estar aqui, vai estar sempre ali, ó. Como se fosse aquele equalizador, né? Equalizando, exatamente. O tempo todo, né? O Murilo Gun fala muito isso. Ele tem umas sacadas maravilhosas, adoro o conteúdo dele. Ele tem umas sacadas que ele falou justamente isso. Não adianta, cara, você tá com... Que CNPJ maravilhoso é esse que o CPF, o sócio tá acabado, tá em casa com problema, não fala com a esposa, o filho não quer saber dele. Então, olha, eu tomo muito cuidado pra isso. É uma coisa que eu cultivo. Eu acho que talvez seja da nossa geração de entender muito isso. Porque meu avô dizia assim, não, você primeiro trabalha e depois você curte. Cara, mas aí vocês trabalham muito com a criatividade. Muitas vezes uma tese para eu defender, ou um approach melhor com o cliente, tá enquanto eu tô jogando PlayStation. É isso aí, isso acontece. Cara, eu fiz uma história hoje, esses dias, falando exatamente sobre isso. Que esse ano eu entrei em um modo, né, de tentar ser mais produtivo, e eu comecei a abrir, e tipo assim, meio que eu fui seguindo, sabe, o caminho aí, e quando eu me dei conta eu já tava lá. Que era o quê? Eu era um cara que eu era muito produtivo, só que eu era muito produtivo como cara, eu tinha o meu tempo livre sempre. Eu tinha o tempo livre para cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, sabe? Eu tinha essa liberdade, eu fazia isso sempre.
né? Seja através de hobby, seja através de tempo livre Nossa, pra criativo pensar. tá aí, véio. Cara, eu tinha isso e eu conseguia ser muito produtivo. Esse ano eu fui entrando no modo de ser, cara, extremamente ocupado, sabe? E que afetou muito a minha produtividade. E aí eu me dei conta, um dia, quando eu falei assim, cara, eu precisava tomar uma decisão muito importante. Eu falei assim, cara, sabe de uma? Vou fechar o meu computador, vou pegar minha bicicleta e vou na praia. Maravilha. E aí, né, nesse... Engraçado, eu cheguei na praia. Cheguei na praia, eu tive um insight, cara. Eu peguei o meu celular, um problema que eu tinha pra resolver de uns 3, 4 meses, cara. Tive um insight, peguei meu celular, liguei. Falei assim, cara, liga pra essa pessoa. Liguei pra uma pessoa e eu consegui resolver, cara, um problema que tava se arrastando há 4 meses. E aí eu entendi, falei assim, cara, onde foi que eu me perdi? Massa. Porque nessa coisa de tentar ser muito produtivo, de fazer muita coisa, cara, eu olhava assim pra treinar ou trabalhar? Não, trabalhar. E na praia eu trabalhar. Sabe? E eu tava o tempo todo escolhendo trabalhar, porque eu tinha muita coisa na minha cabeça, eu tinha muita coisa pra fazer. E se eu me permitisse não trabalhar, eu não conseguiria entregar. E aí começou a acontecer o efeito contrário. Eu comecei a ser menos produtivo. Eu comecei a ter trava na criatividade. Às vezes eu me pegava parado lá e você conseguia realmente executar. Provavelmente a procrastinação foi lá pra cima. Exato. Sem contar os horários que você Exato. mais tá no flow. Você tinha que dar uma stand-by no trabalho por conta do bebê. Exato. Cara, e aí eu me vi numa situação que eu tava trabalhando mais e sendo menos produtivo. E eu não tava fazendo as coisas que eu mais gostava. Porque a produtividade é justamente o contrário. Exatamente. Né, a gente já quer trabalhar demais, trabalhar menos e ter a mesma qualidade. Exatamente. Tá, mas a gente entrou nesse lado aí, tá? CNPJ, CPF, que também faz muito sentido, sim. Tá? Mas e a questão também, como a gente tava falando, tributária ali, né? Questão de, cara, dos desafios ali. O caso mais comum que você encontra ainda é esse cara de estar faturando no CPF. Isso, tem Depois que o cara passa desse estágio, que ele entende outra que ele dor precisa ter um perigosíssima CNPJ. também, que é o seguinte, eu tô até agora com esse problema lá, esse caso lá no escritório. É um grupo, o mesmo sócio, ele tem 3 empresas, só faturar bacana e tal. Só que ele tava usando o meio tributário, a entidade tava utilizando de forma incorreta. Ele era Eireli, mas talvez não precisava ser a forma de arrecadar. Então, assim, em parceria com um contador, um parceiro, a gente foi fazer um estudo, quase que um valuation da empresa para entender, vale a pena seguir com essa empresa ou a gente vai sacrificar essa empresa em detrimento das outras duas. Então, assim, é o que eu falei antes, eu respeito muito minha ignorância. Essa parceria, contabilidade, advogado, cara, é extremamente importante, né, cara? Fundamental. Então, assim... Existe uma regra, se eu não me engano, se você tiver... existe uma regra, não, meu contador tá me dizendo assim, se você tem 3 empresas, né, e você ultrapassa um faturamento de 4 milhões e alguma coisa, você entra no lucro presumido. Isso, alguma coisa exatamente. Assim. E as pessoas não sabem, não fazem ideia. Então, assim, ó, eu tomo muito cuidado com a minha limitação em saber das coisas. Eu te falei, se você me fizer uma pergunta e eu não souber, eu falo, cara, você me dá um tempo para responder? Não é da minha área. Agora, se eu tô preparado, se é da minha área, por exemplo, eu tenho não gosto muito de falar de títulos, mas só para dar um exemplo, eu tenho pós-graduação em Direito Civil e Direito do Processo do Trabalho, fora outros diversos cursos de extensão. E uma vida, 10 anos de prática ali, militando ali. Se você me fizer uma pergunta da minha área, provavelmente, porque eu já vivi, assim, pouco comparado a outros, mas eu já sei mais ou menos o norte. Agora, se você fizer uma pergunta de uma área totalmente diferente da minha, vai ser complicado eu te atender. Mas eu vou buscar informação. Eu vou buscar. Agora, o empreendedor, ele falha aí. O que é que acontece? Ele fala assim, não, eu sei relacionar com o pessoal, eu sei fazer relações humanas, eu vou fazer um desligamento desse cara aqui. Vou te dar um exemplo que aconteceu. Muito comum. O advogado, muitas vezes ali para o pessoal que está trabalhando, vamos chamar de chão de fábrica, tá? Sim. Uma produção. Ele já é um vilão. Então, assim, se eu já tenho essa forma de vilão, deixa comigo. Vou te dar um exemplo que acontece. Deixa pra mim. Que aconteceu uma semana atrás. Um funcionário estava lá dando um probleminha, a famosa laranja podre, contaminando o ambiente de uma forma terrível. As pessoas diziam, não consigo ir para o trabalho porque esse cara tá mal-humorado, tá forçando a demissão. Caramba. Vamos aqui. A empresa disse assim, pô, eu não quero desligar esse cara, porque se eu desligar eu vou estar dizendo assim, faça isso que eu te desligo também. A gente tem que mudar a cultura da empresa, beleza. Falhamos, temos que aplicar uma justa causa nesse cara. Ele deu elementos para aplicação da justa causa. E o sócio da empresa me ligou, Neto, cara, vai ser complicado, porque eu senti que ele tava com medo, entre aspas, porque o cara ele não vai pra agressão, mas ele é muito incisivo. Ele chega
beirar o desrespeito. Pra ele falar assim, que tem nojo do patrão, ele fala assim. E eu disse assim, você se sentiria mais confortável se eu fizesse isso? Ele falou, ele só tava esperando eu falar. Ele falou, cara, ótimo, então deixa comigo. É o que eu digo aos meus clientes. Caramba, massa. Cara, esse problema não é mais seu. Esse problema agora é meu. Eu só vou te dizer assim, ó, resolvi. E graças a Deus a gente consegue. Por isso que eu digo, eu resolvo muitas vezes no tete a tete. Eu ganho processos fora do processo, muitas vezes. Com elementos ali trabalhando por fora. Vamos ter uma conversa, tem um advogado da outra parte, que a gente chama de advogado emocionado, que o cara tomou pra ele a dor. Cara, vamos trocar ideia, vamos tomar um café, eu e você, porque a gente destrava uma vida do nosso cliente. O cara ali, seu cliente, muitas vezes é pessoa física do outro lado, então ele vai precisar dessa grana. Vamos aqui conversar, você quer 50, que tal 30 parcelado e a gente abre essas portas. Fechar portas é muito complicado. Então assim, muitas vezes eu digo para o meu cliente, cara, o problema é meu. Você não tem mais esse problema. Por quê? Porque é o cara que ele precisa estar à frente lá, velho. Total, se ele não estiver na frente da empresa, a empresa vai parar. É um erro? É. Mas ele tem que estar à frente. Então assim, ó, não... Ontem eu disse para esse cliente meu semana passada, cara, mas como é que vai fazer? Esqueça, esse problema é meu. Eu vou te dar resolvido. Tem certeza? Tenho. Confia em mim, confia em mim. Beleza. Ele apostou, graças a Deus a gente resolveu. O cara hipervalente, quando tá na frente de uma figura de advogado, eu falei, se você quiser levar seu advogado, pode levar. Não, eu vou sozinho porque eu sei as leis. Passa, maravilha. Melhor ainda. Chegou lá, mudou totalmente, tô passando por problemas. Cara, entendo você, mas eu não posso admitir que você diga que meu cliente, que você tem nojo do seu patrão. Que isso é falta de respeito. Isso não é nem questão legal, isso é falta de respeito, isso é falta de educação. Então que tal, vamos conduzir aqui a coisa aqui agora. Aí eu já soube que ele disse, o advogado me quebrou, velho. Massa, deixa na consta do advogado. E ele não ficou com raiva do meu cliente, que é pra mim é o mais... Perfeito. Então meu cliente tá lá, ele vira cliente, meu cliente tem um rei delicatessen e tal. E aí meu cliente vai lá, ele pode ir lá comprar, as portas estão abertas. E na hora que eu disser, se ele for aí um dia ele quiser desabafar com você, pode dizer, foi o advogado que fez tudo. Deixa nas minhas costas, porque eu já tô acostumado com esse rojão. E você tinha falado anteriormente, eu gosto muito do exemplo do amolar o machado. Cara, se você você tem que derrubar uma árvore. Nada contra os ambientalistas aí, mas é só um exemplo. Você tem que derrubar. Pelo amor de Deus. Você tem que derrubar uma árvore. E você tem um dia para derrubar uma árvore. Eu esqueci de quem eu sou péssimo para guardar. Você passa 23 horas ali afiando o machado para em uma hora, cara, você derrubar. E a gente fica... Não, eu tenho que derrubar, então eu começar a bater agora. Não, cara. Amola o machado. Eu falo pro cliente meu, cara, invista esse tempo que você tá investindo, se preocupando. Invista seu tempo amolando o machado. Concordo. Como é que eu posso trazer mais grana para minha empresa? Como é que eu posso fazer o fluxo da minha empresa aqui? E esse é o que eu falo para meu cliente. Esse problema não é mais seu. Igual, mal comparando aquela frase do lado do Capitão Nascimento. Esse aqui, ele não usa o problema, ele usa outra frase, outra palavra. Então esse problema não é mais seu, esse problema é meu. Acabou, cara, deixa comigo, a gente vai resolver. E graças a Deus, é o que eu te falo, os processos, eles acontecem, porque tem que acontecer por diversas razões. Mas quando a gente vai lá para o âmbito processual, a gente, graças a Deus, tem um índice. Eu perco como todo mundo. Não é seriado lá da Netflix, não é Harvey Specter, não. Mas a gente tem um índice de ganho muito interessante. Tem um caso que eu lembrei aqui agora, bem interessante. Esse cara processou, ele processou a empresa que eu advogo. É uma empresa grande, é uma empresa que administra hospitais, é da área de saúde. Então, o cara é médico, então, muita grana. Ele pediu 600 mil reais. Pediu lá, pediu tudo que ele podia. Eu fico brincando, ele foi na McDonald's e pediu combo. Caramba. 600 mil. O cara me ligou, o cara tinha outro advogado, eu não era advogado, eu cuidava de outro, porque como são muitos processos, esse processo específico não era comigo. O advogado teve um problema, deixou ele na mão. Lá vai eu. Cara, só que ele me ligou faltando, tipo, 24 horas pra audiência. E é onde você tem que apresentar a defesa. Caramba. Parei tudo. Velho, é a história do fogo. Depois eu vou tentar entender quem foi que falhou lá na empresa dele pra não mandar notificação pra ele. Por que o advogado dele deixou ele na mão. Depois a gente, vamos resolver seu BO. Parei minha equipe lá no escritório. Sentamos lá. Bora aqui entender. Fez. Cara, a parte documental sua tá, sei lá, 0 a 10, ela tá 5. Mas o diferencial vai ser na audiência. Na audiência no dia seguinte, remarcou, fomos para a audiência de instrução. Na audiência de instrução, e aí é o grande, talvez seja o meu grande, não é qualidade não, mas é uma característica minha. Eu sou muito combativo, com respeito, mas eu sou combativo. Eu não tenho medo de juiz.
eu tiver de enfrentar, eu enfrento, com todo o respeito do mundo. Mas um dia desse eu tava na audiência, o juiz disse assim, doutor, você tá me atrapalhando, seu doutor, o senhor faz o seu, eu faço o meu, com todos os respeitos. Mas então, quer mandar pro AB? Faz o senhor quiser à vontade, mas eu vou continuar aqui seguindo o que eu tenho que fazer. E a gente foi lá, enfrentei, então na audiência, a gente foi pra cima. Beleza, quando a gente foi lá enfim, a audiência, a gente apertou, a testemunha tava mentindo horrores. Caramba. E a gente apertou, peguei na mentira e tal, e fomos lá. Beleza, saiu a sentença. Dos 600 mil que ele pediu, ele perdeu 600 mil, ele foi condenado a pagar 60 mil de custas. Porque entre honorário e sucumbência e 2% do valor da causa lá, dão 60 mil de custas. E ele recorreu, perdeu também e agora vai voltar. E na primeira, engraçado foi que na primeira audiência o juiz perguntou a ele, cara, quanto é que você ganha? E aí ficou meio assim, médico, né? Ele disse, por que você quer saber quanto é que eu ganho? Ele respondeu o juiz com a pergunta, por que você quer saber quanto é que eu ganho? Aí o juiz disse assim, não, o juiz foi maravilhoso, o juiz falou assim pra ele, não, porque se você ganhar o processo, isso vai ser levado em consideração. Então ele pensou o seguinte, boa, massa, eu vou meter um salário lá em cima, porque eu vou ganhar, e aí vai fazer uma conta, eu vou ganhar. E ele foi justamente, ele, sei lá, quando o mês é ruim, 25 mil, mas geralmente 25, 30 mil. Só que mentira. Mentira, depois ele disse, por fora eu já soube que ele disse que ganhava 15, mas mesmo assim não tem a gratuidade da justiça. Não tendo gratuidade, ele vai ter que pagar. E aí a empresa tá tipo, pô, massa e tal. Então depois a gente foi entender na empresa onde é que escapuliu essa notificação. Porque se, por exemplo, não manda ninguém pra ele ia ganhar o processo, 600 mil lá. Sim, revelia, um abraço. Então é um dos casos que, assim, ficou um caso emblemático, um caso de 22, 23, agora finalizou agora, 24. A sentença, o acordo saiu semana passada. Que é uma coisa que eu levo, que eu mostro, que também levo pro meu cliente e digo, o que não fazer. Boa. Olha o que fazer, o que não fazer. O que não fazer é extremamente importante. Aprender com o erro do outro. Às vezes é mais importante. Muitas vezes é mais importante do que o que fazer, porque evita. E quão barato é você aprender com o erro dos outros. Exatamente. Por isso que aí, fazendo uma publi gratuita pra vocês, lá no encontro do Mastermind, foi o Mastermind que eu fui? Foi no Network Experience, um jantar de negócios. Cara, entender o que não fazer é muito importante, porque o cara fala assim, é o seguinte, ó, eu fiz isso, me quebrei. Você fala, para isso aí. É massa, isso que eu não tenho que fazer. Massa. Porque sei. Muitas vezes você não sabe o caminho, velho. Mas só você tem que chegar lá em Lauro de Freitas. Você tem, sei lá, orla ou paralela. Você fala assim, a orla tá toda travada. Exato. Então, o caminho fica mais fácil. Exatamente. Cara, me fala uma coisa em relação à blindagem patrimonial. Massa. Na prática, como é isso? O que é que funciona? Como é isso e por que a gente precisa, um empreendedor, um empresário, precisa se preocupar com isso? Nome bem bonito, blindagem patrimonial. Nada mais é do que o seguinte... partindo daquele pressuposto que você precisa cuidar da sua empresa como se sua casa fosse. Então, assim, se você tem um CNPJ totalmente bagunçado, se você pega a grana de um, usa para pagar a conta do outro, se você pega a conta do outro para pagar a conta de um, você já não tem mais blindagem patrimonial. Peraí. Vou te dar um exemplo aqui. Sim. Empresa A, João é dono da empresa A, beleza? Então, vamos lá. João é dono da empresa A. Aí João vai pagar uma conta da empresa através da conta de João. E ou ele paga uma conta de João, a empresa A paga a conta de João através da conta da corrente K. Isso aí já é um primeiro problema. Se você começa, eu fico brincando, eu vejo muitos empreendedores falando em propósito, eu quero um mentor, e aí o cara, isso é a cereja do bolo, gente. Isso é o chantilly ali que você bota. Mas e a massa do bolo? E o recheio tá bacana? O ovo que você usou tava bacana? A farinha de trigo tava bom? Dando um exemplo aqui, figura de linguagem. Então, assim, as pessoas não se preocupam com o processo ali, o dia a dia, mas ficam, não, eu vou contratar até um advogado mesmo, muitas vezes, um contador, mas, cara, como é que você forjou essa empresa? Como é que tá o alicerce dessa empresa? Como é que essa empresa foi criando? Como é que ela foi ganhando caixa? Então, muitas vezes, esses dias, um cliente me procurou. Interessante que o negócio dele é puramente, estritamente digital. Games, jogos digital. E pra mim, eu confesso que eu subestimei. Eu falei, não, isso aqui, vou dar uma ajuda ao cara, mas é um negócio muito pequeno. Cara, é gigantesco. E o cara é gigantesco e tem 18 anos. É um prodígio, cara. Inclusive, vou levar ele lá pra trazer pra vocês. É um cara... E a cabeça do cara... lá na frente. E aí ele, não, porque, minha mentoria. Então, beleza, vamos fazer. Isso é massa você ter. Agora vamos cuidar do seu básico.
Aí, assim, nesse caso dele, ele tinha faturamento, ele tinha tudo, mas ele precisava organizar a empresa dele. Beleza, Exato. então vamos organizar. Mas ter o ânimos para organizar, por quê? Porque se tiver um problema na empresa, vai ser... O que é a blindagem patrimonial? Nada mais é do que vamos limitar o problema à empresa. A empresa comprou, a empresa vai pagar. A empresa cometeu um erro, a empresa vai pagar. A empresa sofreu um dano, a empresa vai receber esse dano. Ou receber a indenização, que seja pelo dano. A empresa colhe, a empresa planta. O CPF ele só fica aqui, ó, a parte. Então, por isso que a ideia de holding tem cada vez mais sendo mais falado hoje em dia. Em que pese, eu sempre dizer para os clientes, não é milagre. Se fizer errado, vai dar o mesmo problema. Vai dar a mesma... Exatamente. Porque a gente, assim, cara, a gente tem uma característica na nossa legislação que é a seguinte. Você já deve muitas vezes ver isso assim. Lembra de 2017, quando foi a reforma trabalhista? Que a gente pensou, a hora é agora. Vai organizar. Foi o que aconteceu. Quem fez a reforma trabalhista? Nosso legislador lá em cima. É lei. Aí, um juiz aqui de Alagoinhas, acho que foi o primeiro caso. O juiz aqui de Alagoinhas foi disso. Mas isso é ilegal. Isso aí tá contra a lei. Peraí, a lei tá contra a lei? Por quê? Porque a reforma trabalhista foi feita de forma toque de caixa. Então ela pegou a lei e disse, essa lei tá legal. Então eu julgo contra a lei. Caramba. Aí começou a entrar problemas, vai lá pro TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e o TST te diz o seguinte, ó que loucura. Você tá vendo a lei assim? Você não vai ler ela assim, não. Você vai apagar ela, você vai ler dessa forma. Do outro jeito. Então, que é o quê? Que é o lei assim. Leia-se. E aí, se você dorme 6 meses, se você não acompanha 6 meses, você tá morto, velho. Essa discussão de escala 6x1, se você não tiver antenado, se você não... Cara, eu tomo muito cuidado, eu fico brincando que eu não consigo mais ler hoje em dia, assim, parar pra ler um livro, eu tenho muita dificuldade, porque eu já leio. Eu tava lendo um processo mais cedo hoje, 1.500 páginas no processo. Claro que eu não li as 1.500. Sim, claro. Mas como eu tô pegando o processo agora, eu tive que ler as principais peças, e são peças densas, tem Caramba. outro idioma, então assim, é uma situação, então é muita atenção, porque é o que eu falei até no off que a gente tava conversando, cara, é a vida de uma pessoa, velho. É a vida de uma pessoa. Ah, é muita grana, mas essa pessoa tem quanto tempo que ela poderia estar recebendo esse valor e ter mudado a vida dela? Então, Então, assim, a blindagem patrimonial nada mais é do que tomar cuidado para que sua empresa não pague pelos erros do sócio e o sócio não pague pelos erros da empresa. Ah, Neto, mas não é assim que a coisa acontece? Mas tem que crescer de forma organizada. Sim, sim. Então, assim, minha dica para você, empreendedor, empreendedora, tá começando a crescer, a coisa tá saindo do teu controle, tá chegando umas queixas que já, olha, fulana tá me tratando assim, então eu preciso treinar esse pessoal. Massa, então eu vou ver aqui uma pessoa. Hoje em dia tem treinamento online, tem tudo, tem solução. Ou eu vou fazer o seguinte, a minha empresa é tão pequena, eu não consigo, então eu vou lá e vou tentar buscar conhecimento. E sai barato, pô. Sai barato. mas assim, não tem a dúvida que sai barato. Gigantesco lá na frente. Não sai barato. Um dia desse eu conversando com a cliente, aí ela foi lá, né? Aí ela fez o Pix pra mim, né? Do contrato, porque na maioria desses clientes eu tenho contratos mensais, que acaba diluindo o custo pra ele. Então eu tenho um cliente que parte de um salário, pô. Então, claro que fatura X é muito bom isso. E eu dou a ele toda a assessoria. Então, assim, consultoria ilimitada. Muitas vezes o cara, velho, desculpa que é sábado, mas tô com uma decisão aqui, com essa problema. Pra segunda-feira. Cara, agora vamos sentar, vamos resolver. Urgente é urgente, a gente trata agora. Uma coisa interessante, né? Falando de meu pai, de over delivery. Eu aprendi o que era over delivery, né? Aí eu, over delivery. Aí, sabe o cara que me ensinou over delivery na prática? Meu pai, Antônio Ferreira da Silva Filho. O que é que acontece? Meu pai vende queijo, né? O Hugo já foi cliente do meu pai aqui. Muito tempo. Aí, meu pai ainda vende, né? De produtos derivados do leite. Aí ele vendia para aqueles... na praça de alimentação, ali no shopping. Sim. Você tem uma restrição. Sábado você não pode entregar. Porque você já levei queijo, já. Já? Já, com o Ricardo. Você não pode... você não pode entrar no shopping com queijo. Pela praça. O cara dizia, pô, irmão, e a doca tá fechada. Aí ele dizia, pô, seu Antônio, desculpa, eu sei que é sábado de tarde, você deve estar tomando sua cervejinha, mas eu subestimei o volume de vendas e eu preciso de queijo agora, e o meu produto é pizza. O que é que eu vou fazer? Meu pai, ele sempre disse pra mim, filho, preço pra mim não era o grande diferencial. Eu era competitivo. Mas o diferencial tá no over delivery. Claro que ele não dizia over delivery. O diferencial tá no atendimento. Exato. Ele ia lá, pega Fiorino. Pega Fiorino, bota no... Eu me lembro que eu já entrei, eu acho que eu fiz essas entregas até no 3º, 4º semestre de faculdade.
Eu botava na sacolinha de compras, como se você tivesse um shopping fazendo compras. Ele, sim. vamos passear, galera. A gente entrava lá no shopping, disfarçadamente, chegava os caras, pô, seu Antônio. E ali, meu pai tem cliente lá até hoje. Que massa. Fidelizava o cliente assim. Então, meu pai fazia o over delivery. É o que eu falo, a sabedoria, lembra que a gente falou? Sim. Sabedoria, o over delivery lá atrás. Então, a maioria dos meus clientes, porque eu aprendi pra mim com o maior vendedor que eu conheço, que é meu pai. Então, o over delivery, eu entrego pro meu cliente muito mais do que ele me paga, do que ele me contratou. Então, um dia desse eu tava conversando com um cliente, a gente abriu o contrato. Mais, né, cara? A gente foi fazer um aditivo de renovação, ele abriu o contrato, ele, porra, todo sem graça, eu tô vendo aqui meu contrato com você, limitava 8 processos por ano. O cara não tá com 30. E aí, a gente, deu risada. Eu falei, não, cara, eu não vou ser esse cara de hora, já bem, sabe? Eu não sou o cara do juridiquês, não, existe uma querela aqui no processo. Não sou. Porque você, como advogado, você fala que não tá aqui no meu contrato, esse adicional aqui você tem que pagar a pessoa. Porque eu acho que aí você tá tirando a fraqueza do cara. Exatamente. Na hora que eu tiver que ser formal, hiperformal, no ambiente eu vou ser. Vai ser. E eu acho que é o grande diferencial do brasileiro, tem muito concordo. isso de ele conseguir se adaptar. Tem jogo de cintura, né, Se velho? adaptar. Eu também acho. Porque senão o cliente me liga, cara, veja bem, então, tô com um problema aqui. Não, veja, a CLT, ela diz o seu artigo 407. O contrato diz que o atendimento é segunda a sexta. Não, velho, me fala uma coisa, Neto. Quando a gente tava falando da blindagem patrimonial, e aí veio um lance que você falou assim, beleza, é pra proteger o CPF dos erros do CNPJ e vice-versa, né? Isso. Tá, porque se o cara tem um CPF que comete erro, tem outro sócio, o cara não pode, né, atrapalhar a vida dos outros sócios por conta disso, da empresa por conta do CPF também. Exatamente. Cara, me fala uma coisa, cara, só pra eu entender um pouquinho. Vou dar um exemplo aqui, cara, eu tenho uma empresa e às vezes a empresa sofre, como você estava até falando recente de uma empresa que ela decretou falência. Isso. E aí não pagou aí as custas que tinham que pagar pra galera. Como é esse lance? Até onde o CPF ele pode ser comprometido por uma responsabilidade da empresa, cara? Eu vou ter que usar um juridiquês chato aqui, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Existe um negócio da personalidade jurídica, correto? Então, a empresa ecossistema, ela tem personalidade jurídica. Exato. E existe o sócio. O sócio, ele responde subsidiariamente, a depender que é o quê? A empresa foi lá, vou dar um exemplo prático. A empresa foi processada e não pagou no processo. Então, tentaram penhorar, não tem bens no nome da empresa, vamos no sócio. O que é que você tem que justificar? Aí tem a personalidade jurídica e a nossa legislação, ela tem um negócio chamado desconsideração da personalidade jurídica, que nada mais é do que o seguinte, vou tirar a responsabilidade da empresa e vou lá no sócio, porque o sócio é responsável por isso. Vou te dar um exemplo. Você falou, me veio aqui. Eu tô fazendo agora, acompanhando uma fusão de uma empresa, tá? Essa empresa, ela tem 2 sócios, um sócio vai se retirar e vão entrar mais 3 sócios, vão comprar a parte dele, beleza? Sim. Só que um desses sócios que estão entrando, a gente fez uma filtragem e também fez essa pesquisa. E a gente identificou que ele tem problemas. Não são problemas judiciais que vão estourar hoje. Eles vão estourar ano que vem, provavelmente. A gente já conversou com ele. E aí a gente foi lá, explicou, cara, se você entrar, vai quebrar todo mundo. Porque quando vier pegar, mas tem a porcentagem, até você discutir isso, já piorou contra todo mundo. É um desgaste que ninguém quer ter. Principalmente o sócio que lá estava antes, tá? Provavelmente ninguém sabia. E ninguém sabia. Aí a gente... E ele falou, um desses processos eu até sabia, mas eu achei que estava mais sob controle, o advogado estava me dizendo que estava sob controle. Não estava. O advogado não tinha visto lá, enfim. Achou que o processo estava parado, não estava. Falou, teve andamento em outubro. Então, você pode ter uma surpresa aí, talvez até o recesso, que é dia 20 de dezembro. Aí ele, qual é a solução? A solução é você... ou você resolve, ou você coloca um outro aqui. Beleza, então eu vou colocar minha esposa, eu vou colocar fulano de tal pra entrar aqui, porque vai ter problema. Então, esse é o grande lance. Muitas vezes, você é até um cara bacana, mas e seu sócio? Você fez essa avaliação, você tomou cuidado. Tem uma empresa, um grupo empresarial que eu advogo lá no escritório, eles... Mas eu quero entender o seguinte, depois... Pode continuar com o exemplo, mas depois eu quero entender na prática como que isso impacta a vida dos outros sócios. Tá, beleza. Tá? Eu vou responder, depois eu volto. Vamos lá. Então vamos supor que esse cara entra na empresa. Sim. Esse cara entra e ele vai seguir. Um belo dia, quando penhorarem a conta dele, quando buscarem bens, vão buscar bens da empresa. Pô, ele tem cota lá na empresa. Até você explicar. Mesmo que a empresa não tenha nada a ver na história? Não, vai ter problema. Cara, eu tive um caso bizarro. Caramba. Que eu advogo para um condomínio, tá? Aqui em Salvador. O condomínio são, sei lá, umas 200 unidades. Eu vou dar um exemplo aqui. O condomínio
Ecossistema, tá? O nome Tá do condomínio. explicado. Toda vez que eu abro a história de Neto, tá ele no condomínio. Na Assembleia. Na Assembleia. Eu advogo. Aí tem lá, ecossistema condomínio. Vamos dar um exemplo aqui, beleza? Sim. Só que existe, próximo lá, um condomínio chamado Condomínio Ecossistemas, com S no final. Esse condomínio aqui, a conta dele, buscaram o dinheiro dele pra penhorar e penhoraram a conta do errado, do homônimo. É bizarro. Penhorou muita grana. Ah, mas a justiça errou, mas fulano errou, beleza. Massa. Mas aí, o avião caiu. Quando a gente fica brincando, o avião caiu, penhorou a conta. Prejudicou o condomínio. Então, cara, hoje em dia, o que é que eu mais falo? Prevenção. A gente volta para aquele rolê lá. Prevenção. Troca uma ideia antes. Por isso que o nome é proteção, né? Proteção. Exatamente. Então, eu vou te dar um exemplo que eu acho que você vai entender. Que é esse caso que você me falou aí. Esse cliente meu, ele é um grupo empresarial e eles sofreram muito com a pandemia, porque trabalham com eventos. Então, a galera... todo mundo sofreu, mas eventos. Sim, sim. Eles, Neto, durante... pré-pandemia, a gente se alavancou. A gente pegou muita grana no mercado. E aí veio e... O que é que fez com a grana? Não, mas a gente teve que pagar a conta, velho. Porque tinha gente, tinha artista, tinha isso, tinha aquilo. A gente tá lascado, cara. Eles me procuraram ali em 21. E eu falei, velho, não vai estourar, mas vai estourar em 22. Começou. Os bancos começaram a processar eles, porque eles não tinham como pagar. Sim. Começaram a executar eles na justiça, processo. Pô, de uns 30 pra lá, velho. Um grupo empresário, e eram processos altos. Daqui a pouco começou quem? União processar também. Ô, eu quero meu dinheiro aqui. E eles disseram pra mim, Neto, e é o que eu digo de entender a dor do cliente. Aí o cara disse assim, Neto, eu quero pagar, mas eu não posso, cara. Não vou conseguir pagar isso agora. Talvez eu só consiga pagar isso daqui a 2 anos. E aí tinha um professor quando ele E aí o cara paga na pessoa física, né? Exato. Eu tava estudando pro AB, ele dizia assim, acho que é Renato Montanz o nome dele. É lá de Goiás, eu acho. Ele falava assim, advogado só pode fazer uma coisa que só ele e Deus faz, que é vender tempo. E eu falava pro cara, você precisa de quanto tempo? Eu preciso de 2 anos. Eu falei, vamos segurar a barra aqui 2 anos. E agora, já passou mais de 2 anos e ele tá começando a quitar os processos. Porque a gente usou de estratégias. A famosa brecha na lei. Mas não existe brecha na lei. Mas assim, a gente usou de estratégia para que meu cliente ficasse protegido. Perfeito. Cara, eu tenho uma forma... É um Até ditado porque, baiano. Né, cara, se você for analisar o contexto, né? O cara não deixou de pagar porque ele simplesmente não quis pagar. Quando você avalia o contexto... Mas a lei não todo, tem cara, contexto. Não, a lei exato. paga, entende? A lei não tem contexto. Sacanagem. Mas quando você... É isso que eu falo. Mas óbvio, quando você fala assim, cara, óbvio que eu vou estar do lado do meu cliente, Claro. eu tenho que ajudar o meu cliente. E quando você avalia o contexto, você vê que realmente, cara, aconteceu, velho. Não tem uma frase... Um incidente, um acidente que aconteceu no caminho O avião caiu. caiu. Como prever. O avião caiu, exatamente, entendeu? Então, daí pra cá, cara, eu tô do lado do meu cliente, eu vou ajudar esse cara. Porque muitas vezes o cara olha assim, quem tá de fora olha assim, os caras não pagou, tá devendo. Não, meu irmão. Né? Quem tá de fora é muito fácil julgar, né, velho? E aí Não, você todo vem mundo com tá essa... lutando uma batalha. Exatamente, cara. Respeito, porque É, todo mundo... Às vezes o cara tá tão... Mas em casa tá com problema, o filho tá doente. mano. Velho, respeita, velho. Isso aí são os meus 6 anos de terapia lá. Beijo, minha psicóloga, Ana Virgínia, maravilhosa. Porque cada um tá segurando sua bronca. Ah, mas a minha bronca é porque eu tenho 1 bilhão e não consigo gastar. Mas é uma bronca, irmão. Mas O é cara uma- é aquele ali, cada um tem sua bronca. É aquela Depois, coisa, como é? Tem o sucesso, tem o dinheiro e fama, mas não tem felicidade. velho... É uma bronca, Depois irmão, não que- deixa de ser, né? depois Quer do dizer, nego tempo, julga, pô. mas Eu pô. tenho sucesso. Eu acho e que é até a felicidade, maior mas eu não tenho dor. fama. É. Aí eu busco a fama. Aí você vai lá, começa. Eu sou um cara que eu não quero, nem fama nem poder, eu quero ser feliz, tá? Exatamente. Porque, Mas tem gente que quer fama e poder, pô. cara, é um negócio absurdo. Tem gente que tem fama e poder e não é feliz, e aí vai. né? vai faltar, velho. O ser humano Exato. ele é incompleto. Até porque se você É. perde a ambição, acabou. Zerou Exato. lá eu esqueci o nome daquele. Quando você tá no hospital, pipi, o coração ali. Se ficar certinho, parou, morreu. A máquina parou, desligou. E. Senoide, né? Isso. Então, cara, é um jogo muito duro esse jogo de E aí a questão. o ditado baiano. É. Minha memória é péssima. Ditado baiano que eu fico. Tem um ditado, acho que é baiano que fala assim: se tiver com a mãe chorar, vai chorar a mãe do outro. É. Pra mim, assim, se tiver com a mãe chorar, vai chorar a mãe do cara que tá enfrentando meu cliente, mano. Porque. Verdade. Ó, eu tenho um advogado. Que, ó, só dá um baita corte esse. Advogado é igual técnico de futebol. Que exemplo tosco, eu vou te explicar. Vamos lá. Técnico de futebol, eu gosto muito de futebol, eu sou São Paulino doente. Então, técnico de futebol, ele tem o mais ofensivo, Guardiola, né? Posse de bola, ofensivo. Sim. E tem lá, sei lá,
Mano Menezes, que lá do Fluminense, que é um exemplo de ser... O cara bota ali todo mundo fechadinho. Qual é o melhor? Óbvio que é Guardiola que venceu mais, mas assim, qual estilo é melhor? Não existe. Não existe. É a mesma coisa. Quando você for procurar um advogado, tente se identificar com que o estilo... Com o seu. Exatamente. Quando você é presidente de um clube de futebol, você vai... Eu quero meu time jogar pra frente. Já sei. Quero que meu time seja um time muito... Você acha que essa é uma boa pergunta que eu devo fazer quando for contratar um advogado? É, Cara, é qual a é o seu primeira. estilo de advocacia? É a primeira. De jogo, né? Meu estilo de advocacia é que eu vou até o limite ético pra defender meu cliente. Às vezes eu chego assim, perto da hélice, ó. Tá bem aqui. Massa. Eu volto, mas eu tenho que defender meu cliente. Eu vou no limite. Então, cara... você tem que ter uma... preciso defender meu cliente. Porque esse caso desse cliente que eu tava te falando... Ele falou, Neto, eu tenho muito medo de minha conta bloquear. Eu falo, cara, sua conta não vai bloquear porque os processos estão travados. Aí ele fala assim, ó, mas eu preciso ter uma segurança maior do que você está me dizendo ou me mandar uma folha com os relatórios. Eu falei, que tal? Vamos fazer o seguinte, de 30 em 30 e 40 em 40 eu venho aqui e abro todos os processos pra você. É incomum, cara. Advogado não vai fazer isso pra você. Realmente. Eu sentei lá e isso tranquiliza ele, massa. Realmente. Massa e acabou, a gente resolve. Paz e sossego, né? É paz e sossego. Então, velho, é o seguinte, então eu preciso fazer isso, então vamos adequar pra que não fique inviável pra mim e que você tenha tranquilidade. Massa. Entendeu? É isso aí. Show. Até mesmo, É isso aí, meus mesmo amigos. Porque o prazo que o cara pediu de 2 anos era justamente pra conseguir Exato, ter paz pra pagar. ter paz pra pagar. E o cara precisa disso pra poder levantar o... É isso aí, meus amigos. Você que tá assistindo aí, meu amigo, olha pra isso, tá? Começa a buscar assessoria, ajuda, né? Pedir ajuda de um bom advogado. E se você quiser contratar o Neto, fala aí. Onde é que o pessoal te encontra? Instagram hoje em dia é um dia meio mais fácil. Inclusive, tava olhando o meu mini roteiro aqui. Eu tô, a partir do final desse ano, início do próximo, Dr. Alex Souza, vai ser meu sócio, porque ele é um cara Show. Especialista em direito criminal. Fico brincando, a hora de matar alguém, a hora é essa. E é um cara especialista em direito criminal, a gente vai fazer aquilo que a gente falei, buscando gente pra agregar. É um cara que entende muito de direito criminal como um todo, manja muito, então vai fazer parte aqui. Meu escritório fica aqui pertinho do ecossistema, aqui no hangar, Torre 6, Sala 206, passa lá para tomar um café. Meu Instagram é Ligerneto ADV ou Ligerneto Advocacia. Entra lá, vamos trocar Tô tentando produzir o conteúdo na medida do possível que a correria permite. Massa. E é isso aí, vou estar nos encontros do ecossistema. Boa. E eu queria agradecer o convite. Eu olhei aqui, eu falei de meu pai, falei de minha esposa, de meu filho, não falei de meus irmãos e de minha mãe. Tá Eu vou vendo apanhar. aí? Dona Karine, Ricardo, Vini, um beijo, o restante da família Lígia, todo mundo beijo aí. Obrigado, deve Bom estar na demais. audiência. Massa, eu ia te perguntar isso, se tinha uma coisa que você queria falar e a gente não tocou no assunto. Cara, é isso. Busca se cercar. Eu não sei também quem é que disse que a gente é a média das pessoas que a gente mais... 5 pessoas que a gente mais convive. Uhum. Busca se cercar de gente que pensa pra frente, que quer solucionar. Se você tá falando demais, você tá na mesa errada. Busca ali estar numa mesa que te acrescente. Pessoas que têm uma mentalidade... Sabe? Não é só a questão da mentalidade pela mentalidade. Mentalidade, cara, de não só... Porque assim, não existe uma empresa maravilhosa se você tá... afundado como concordo. Pessoa. Então, tenta equilíbrio na Faz sentido, vida. verdade. Se precisar de ajuda, peça ajuda. Qualquer que seja, peça ajuda. Velho. Não tenta fazer tudo sozinho que vai dar problema. É isso aí. Estamos à disposição. É isso aí. Obrigado pelo convite. Tamo Show junto. de bola. Bom demais. Então é isso, meus amigos. Falamos um pouco aqui hoje sobre esse assunto extremamente importante para você que é empreendedor, empresário. Cara, o grande insight aqui meu amigo, é muito importante você saber, mais importante do que saber o que fazer, é saber o que não fazer, meu amigo. Isso vai te tirar uma dor de cabeça enorme. Cada um Então, no seu quadrado, né? Total. E cada um no seu Exatamente, quadrado. exatamente. Total. Nada Cuide do que você sabe, meu amigo, do que você Exatamente. não sabe. Vai- Se é o que eu encontrar- falo E assim, né? amole Vai- seu machado. Exatamente. Vai correr atrás de ganhar dinheiro e contrata as pessoas certas para você não perder dinheiro. Sobre isso. Exatamente. Vamos para cima. Obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se vê até a próxima. Um abraço. Valeu.